Bom dia a todos. E hoje o nosso tema é já o seminário número 11, seminário sobre as dogmáticas funcionalistas, né? Então, novamente, assim como foi na nossa última conversa, é uma conversa diferente em relação àquelas fórmulas que a gente está acostumado, né? A abordagem do professor Vives sobre o funcionalismo, nesse caso, sobre a teoria da norma do funcionalismo, ela se aproxima um pouquinho mais do que as outras anteriores a respeito da teoria do delito, mas ainda assim não se trata propriamente de normas penais específicas, senão de teoria da norma em geral, né? Então, tem que ter um pouco de atenção com isso. É mais ou menos a discussão sobre a ideia de como os funcionalismos trabalham a posição da teoria da norma na estrutura. Que, no caso do funcionalismo, percebam bem, por ser uma opção normativista, é uma estrutura interna da teoria do delito. Já não é uma coisa como... Quando a gente olhou lá no von List, a gente percebeu que a ideia era de que as normas apreciam algo no mundo, que são os bens jurídicos, e aí se organiza uma teoria em torno disso, e os eixos principais acabam sendo causalidade, acabam sendo um resultado material. Aqui a estrutura é normativa, né? Aqui a norma ocupa um centro da estrutura. E nas versões mais radicais, o centro de tudo. Então, é por aí que a gente vai ter que debater a teoria da norma. É um pouco a posição, prestem bem atenção na posição da teoria da norma, na estrutura em geral do sistema de imputação, né? E não só no conteúdo da norma. Claro que o conteúdo da norma interessa, mas a posição da teoria da norma na estrutura toda do sistema de imputação é algo também muito relevante nessa discussão, tá bom? A nossa encarregada do dia é a Helena, né? E, eventualmente, a gente vai dar uns minutinhos aí para o Gabriel, que na última sessão tinha preparado essa ao invés da outra, e aí pode eventualmente contribuir com alguma coisa, tá bom? Helena, você tem a palavra, 15 minutos, até 15 minutos, né? Tá bom? Fica à vontade. Perfeito. Muito obrigada, professor. Bom dia, pessoal. Antes de iniciar o tema, como a gente combinou na semana passada e o professor estava falando, eu vou fazer uma abordagem mais geral do capítulo. E como eu combinei com o Gabriel ontem, ele logo em seguida vai fazer os comentários dele, mais voltados para os aspectos críticos que o Vives traz. E também já queria aproveitar e agradecer ao Gabriel, que ontem a gente foi conversar para delimitar as questões da apresentação, e ele foi muito solícito, inclusive a gente trocou ideias sobre alguns temas, e só queria agradecer por esse tempo que ele teve comigo. E já adentrando ao tema do capítulo 9, a gente vai tratar sobre as dogmáticas funcionalistas. Inicialmente, o Vives destaca o funcionalismo sociológico e o funcionalismo penal. Mas, por uma questão de tempo, vou me deslocar já para o funcionalismo penal. No âmbito dessa dogmática penal, o Vives distingue o funcionalismo penal entre o teleológico, do Roxin, e o funcionalismo estratégico ou sistêmico, do Jacobs. Inicialmente, o Vives aborda o funcionalismo teleológico. E é importante a gente ressaltar, até no último tópico do capítulo que lemos na última aula, que a gente estava falando, né, sobre a teleologia ainda no finalismo, segundo fins e segundo valores. E eu achei um comentário muito bom do professor Busato na questão da teleologia segundo fins, que ela permanece ainda no funcionalismo de Roxin, contudo, nesse momento o fim não se encontra mais associado à vontade mental, mas se refere agora aos fins do direito penal propriamente dito. E aí, nesse sentido, né, a ideia do Roxin de fim do direito penal estaria na proteção subsidiária dos bens jurídicos. E, além disso, sobre os fins das penas, o Vives demonstra ali que teria uma função preventiva geral e a preventiva especial. E, para além disso, né, já adentrando as questões do injusto e do tipo de culpabilidade que o Vives demonstra, né, sobre a questão do Roxin, é bom a gente destacar, primeiramente, sobre a questão do tipo, né, que ele fala que
o tipo teria várias funções, entre elas, né, o que ele chama de delimitadora negativa, que seria uma função político-criminal, além da função dogmática em si. E aí, nessa linha de pensamento, logo no início do capítulo, Vives aponta a questão do dolo em Roxin, né, como uma passagem do autor explicando que os elementos psicológicos quanto ao dolo não devem permanecer, mas sim que o critério de dolo advém de uma valoração político-criminal. E aí, já partindo para uma ideia da antijuridicidade, ele entende como uma solução de conflitos entre os interesses sociais e individuais. Mas a parte que mais me interessou, na verdade, eu acho que é o ponto crucial aqui, é acerca da culpabilidade, né? Onde a ideia do Roxin que ele traz, que ele chama de responsabilidade, né, no caso. Então, a culpabilidade não seria apenas um juízo de reprovação, mas também a verificação quanto à necessidade da pena. Para além disso, mais à frente a gente vai verificar no capítulo a crítica do Vives sobre o funcionalismo do Roxin, o que ele vai chamar de incongruência gramatical. Mas eu vou me ater à ordem do capítulo e busco ao final novamente essa ideia da crítica. E aí, seguindo com a ideia do capítulo, né, o próximo tópico que o Vives trata é o funcionalismo estratégico de Jacobs. E nesse sentido, eu tomei a liberdade aqui para ler uma passagem do Vives quanto a essa questão da ruptura da norma de Jacobs, onde ele explica, né, na página 450, que um comportamento humano não deve ser visto apenas como um evento executado externamente realizado, mas como uma relação a partir da qual o homem previu ou pode prever o que significava a realização de seu comportamento. Se esse significado de comportamento contradiz a norma, há uma ruptura com a norma. Então, a gente vê que o Jacobs trata de um sistema autopoético, né? Ele prevê uma preservação do seu próprio sistema e dentro desse sistema ainda existem subsistemas, que um deles seria o jurídico penal. E nesse sentido, o direito penal ele não teria mais uma função de controle social, mas sim de preservador do próprio sistema, de estabilidade social. O objetivo do direito penal seria a estabilização da norma em si, a aplicação da pena para gerar confiança, inclusive a confiança na sociedade em si. O que ele também chamaria ali no capítulo de prevenção geral positiva. E para além disso, né, ele também cita ali as questões da culpabilidade, né, que em Jacob seria uma motivação do autor em desconformidade com a norma. E aí, nesse sentido, a gente já pode partir para as críticas, né, que o Vives traz sobre o funcionalismo de Roxin e o funcionalismo de Jacobs. Nesse sentido, a gente pode verificar no funcionalismo teleológico o que ele chama de incongruência gramatical, que estaria nas definições diferentes entre a função para o direito penal e as funções da pena. E, além disso, o problema estaria na sobrecarga das funções que se dá ao tipo em Roxin. E, por fim, quanto ao funcionalismo estratégico de Jacobs, ele chama de reducionismo epistemológico. Então, a crítica em Jacobs estaria no fato de ele retirar o indivíduo do centro do sistema, deixando à margem do sistema autopoético que defende. Ou seja, esse sistema, ele, na minha concepção, não admitiria exceções, né? Ele traz uma ideia de valor absoluto e uma pretensão de determinação do comportamento. E eu acabei acelerando um pouco a apresentação, mas eu queria abrir a palavra também para o Gabriel, porque a gente conversou sobre isso ontem e ele também tem várias ideias sobre a parte crítica, né, do Vives. Então, acredito que de minha parte é isso, eu fico também à disposição no que vocês precisarem, queria ouvir muitos colegas. Tá bem, obrigado, Helena. Gabriel? Obrigado, Helena. A gente conversou, né, imaginava que, como eu falei, você ficava completamente à vontade para fazer da forma como preferia aí, até porque eu estou como um intruso aqui na apresentação e novamente volto a pedir desculpas aí aos colegas pelo lapso da semana passada. Eu fui fazendo alguns destaques aqui, apontamentos, mas eu vou focar ali naquilo que eu tinha mais ou menos imaginado, que é basicamente, eu acho que nesse capítulo, é um capítulo de conexão ali, né, do fechamento da ideia de como
o Vives faz um apanhado ali das perspectivas da norma dentro do direito penal e alguns outros aspectos dentro da filosofia do próprio direito. E é bem interessante como ele destaca isso de uma maneira muito elegante, né, em relação às críticas que ele faz, em que, se no positivismo jurídico, no positivismo analítico, ou até mesmo nas doutrinas neokantianas, ele estava falando de uma incongruências gramaticais propriamente ditas, lembrando aqui que quando o Vives sempre utiliza essa palavra, ele está se remetendo ali à gramática profunda, né, que tem a ver com a questão de como o conhecimento, como as teorias dos conhecimentos se desenvolvem, como ela tem uma conexão, talvez não lógica, mas com as suas conclusões em relação às premissas que adota, né? E dentro dessa perspectiva, aqui, em específico, quando ele vai tratar de funcionalismo, ele ele dá essa advertência no começo do capítulo e fala que vai falar de insuficiência epistemológica, né? Apesar de que quando ele fala de Hoxie, ele cita, em algum aspecto ali, uma incongruência gramatical, mas ele chega a concluir, ao final, que essa incongruência gramatical acaba se remetendo ou se transformando numa incongruência, numa inconsistência epistemológica, por conta justamente do consequente sobreposição ali de exigências que se dá ao tipo penal na perspectiva de Hoxie. Acho que é bem importante aqui, talvez, fazer uma conexão com outros autores, e até talvez isso seja uma questão mais destinada à discussão, porque o Vives, em várias passagens, e isso ele é muito fiel a essa questão, né, aponta que o funcionalismo, as caricaturas que ele pintou ali dos funcionalismos no direito penal em relação a Jacobs e Hoxie, vão ser aplicáveis talvez a Jacobs com um âmbito de aplicação um pouco maior, inclusive estendendo ali para a filosofia do Luhmann e tal. Mas em relação ao Hoxie, ele é bem pontual, explicando exatamente que se um modelo que ele está criticando ali, né, de certa forma, não adotar pelo menos os mesmos postulados ali que o Hoxie adota, talvez a crítica que ele direciona ali ao Hoxie não se subsiste. E daí eu achei interessante essa passagem, fui me remeter a outros escritos, até aquele escrito introdutório que o professor passou no começo da aula, no começo dos seminários, do Carlos Martínez Burran Pérez, que faz um apanhado ali descritivo da nova perspectiva do Vives. Tem uma citação interessante em que ele menciona que há uma aproximação, pelo menos em relação às conclusões, e que chega ao professor Vives, e acho que o professor Busato salientou isso no começo da aula, em relação, bem preciso, em relação à perspectiva da teoria da norma, ou pelo menos dos fundamentos do direito penal, e não necessariamente em relação às categorias e os desdobramentos doutrinários que se decorrem daí, né? Mas haveria uma aproximação entre os resultados que traria a concepção de Vives, que a gente vai ver talvez no seminário da aula que vem, e uma concepção do Silva Sanches, que eu fiquei bem interessado em haver comentado aí pelo professor e outros inserido na discussão, porque há uma completa diferença entre os postulados que adota o Vives, né? Isso o professor Carlos Martínez Burran Pérez não nega, ele afirma expressamente e é óbvio para a gente que está aqui estudando em relação a especialmente o ponto de partida, né? Wittgenstein, filosofia da linguagem, etc. Em relação à perspectiva do professor Silva Sanches, mas cai naquilo que o professor falou em relação aos resultados que isso traz, pelo menos dessa perspectiva de analisar a função do direito penal. E passando aqui, né, um pouco para a discussão em relação ao que o Vives critica das incongruências dos funcionalismos penais, é muito interessante, né, como essa crítica que ele discorre do Hoxie, em especial, ele faz em dois momentos no capítulo ali. Então, ele separa, primeiro no aspecto descritivo, que acho que foi o que a Helena focou bem interessantemente, o aspecto descritivo que ele faz deliberadamente incompleto da perspectiva de Hoxie, ele destaca elementos que ele entende que são elementos funcionalistas para o Hoxie, ou o que taxaria ele de um funcionalista. Desde aquele ponto de vista da delimitação do funcionalismo que o Vives apresenta, que seria algo como que enxergar o direito a partir da perspectiva mais
daquilo que mais se destaca nele, né, o direito penal em específico, a pena, e a partir da finalidade da pena, do que você entende como a justificativa para a pena, interpretar as categorias jurídicas. E aí, há uma questão no Roxin em que o Vives separa, então, elementos que ele traz como elementos que realmente são normativos, elementos funcionalistas, e desde essa perspectiva ele enxerga, e daí por isso que ele dá o exemplo do dolo, né, como o dolo se aportaria nesse aspecto funcionalista, e num segundo momento do capítulo ele traz elementos que fazem com que o Roxin acaba deixando de ser um funcionalista, porque não acaba de ser um funcionalista, né, nessa crítica que é bastante elegante. Dizendo, né, que quando o Roxin invoca então o princípio da culpabilidade como como um limitador da aplicação da pena, esse princípio da culpabilidade ele não tem razão de ser a não ser valorativamente. E essa inclusão da valoração dentro do sistema normativo penal faz com que o Roxin não acaba de ser funcionalista, já que quando ele remete ao limite da culpabilidade, ou pelo menos a ideia de conexão disso, ele remete a uma conexão dentro da Constituição e, mais precisamente, dentro da dignidade do homem, que, desde um ponto de vista lá que eu acho que eu não estudei esse precedente, mas o precedente da Corte Suprema Alemã lá, né, a respeito dessa ideia do princípio da dignidade da pessoa humana como um fundamento todo do sistema normativo. E isso é precisamente o que acaba resultando na incongruência gramatical e, por consequência, na incongruência epistemológica do Roxin, né? Já que admite dentro do seu sistema que uma parte, em relação às categorias ali da tipicidade, do tipo material e outras coisas, vê isso como uma perspectiva funcionalista voltada aos fins das penas. E quando ele parte para a culpabilidade como um princípio de limitação da punibilidade, né, do aspecto de punição, ele invoca a questão valorativa e daí fica sem saber exatamente o que poder fazer em relação a isso. Isso é uma incongruência gramatical. E isso acaba resultando que, dentro do tipo, que acaba assumindo várias funções, mas não somente por isso, né, por não haver que ele chama de elemento de coordenação ou alguma coisa assim em relação aos tipos, acaba que essa insuficiência gramatical se torna insuficiência epistemológica. E, por consequência, haveria uma ausência de regra de transformação, pelo menos uma descrição do que poderia ser uma regra de transformação, para quando a gente pudesse, logicamente, interpretar ali algo como como um fundamento a partir da dignidade do homem, valorativo, ou um fundamento a partir da finalidade da pena, normativo, funcionalista. E em Jacobs, ele acaba fazendo uma remissão bastante grande ali ao capítulo anterior, né? Primeiro, com a ideia que a gente já discutiu talvez anteriormente, no afastamento dos valores completo, né, do direito e do direito penal e, na verdade, da vida da sociedade, já que, embora o Jacobs foque no direito penal, as perspectivas funcionalistas sistêmicas ali, né, ele explica o porquê que ele dá esses qualificativos ali para cada um, mas acho que não cabe aqui, todos lemos ali, né, essa perspectiva sistêmica que se fecha em si mesma e acaba não interpretando os valores como os valores não, ou pelo menos algum fundamento de moral em relação à interpretação das normas, talvez nem se cabe falar em interpretação, senão a aplicação do sistema como se uma forma de se autoproteger. Isso é uma ideia fartamente criticável, né? Na verdade, não só o Vives critica, vários outros autores acabam criticando o Jacobs por essas ideias mais radicais ali da aplicação funcionalista. E uma segunda parte de críticas, ele acaba direcionando não somente ao Jacobs, mas daí vai direto no Luhmann, justamente pela tentativa do Luhmann de eleger o autopoético, né, o seu sistema autopoético, que se reduziria a si mesmo, ou se remeteria a si mesmo para ter um fundamento, e esse reenvio a si mesmo acaba caindo num problema muito antigo, né, da filosofia, que é o da circularidade. A gente acabou vendo na teoria da culpabilidade, dos antecedentes lógicos lá, que acaba que chegando no momento em que ou você não tem o que fazer e tem que eleger uma figura, uma categoria de ficção, como a norma fundamental de Kelsen, e por isso ele chama,
que o sistema de Luhmann é um pouco aproximado ao de Kelsen, mas substituindo ali a norma fundamental pela autopoiese do sistema. E essa solução aparente aí, né, ela não vem sem trazendo vários problemas filosóficos, né, e que acabam se repercutindo dentro do direito penal, em que talvez o mais importante deles é o deixar de lado a interpretação e a possibilidade de inserir valores não da vida boa, né, mas valores da justiça, que são talvez os valores mais essenciais ali, que acho que o Vives vai estar se preocupando em relação a eles no capítulo posterior. Acho que são esses comentários, talvez eu tenha me estendido um pouco, pelo qual peço desculpas aí, e basicamente são esses pontos que eu acho que seria interessante trazer para a discussão. E acho que uma remissão também ao estudo introdutório que o professor Jiménez faz, né, em que é bem interessante. O professor Jiménez é o tradutor do Jiménez Redondo, né, o tradutor do Habermas para o espanhol, e talvez ele seja mais interessante fazer uma remissão nele no capítulo seguinte, que realmente a perspectiva metodológica do Habermas é invocada, mas em qualquer modo fica aqui desde já convite para chamar a leitura do estudo introdutório, que é muito interessante as conexões em que o professor Jiménez faz, justamente com os aspectos filosóficos ali, chegando a concluir, e acho que a gente já viu isso em alguns outros momentos, né, em que perspectivas como essa do Jacobs acabam retomando uma ideia de injusto de Hegel, né, e outras perspectivas também acabam sempre retomando perspectivas filosóficas anteriores ali, e essas perspectivas, elas já estão sob discussão há muito tempo, né, desde o ponto de vista da filosofia, e uma porta interessante é justamente a racionalidade que está por trás, né, desses fundamentos, especialmente quando você traslada categorias para o sistema jurídico, e especialmente para o direito penal, né, com relação aos fundamentos da argumentação que se traduz ali naquele processo, né? Você invocar razões para decidir em favor de uma ou outra perspectiva. Acho que isso vai ser abordado talvez no futuro, mas eu já fico aqui com essa remissão. Obrigado, Gabriel. E aí, que mais? Algum dos colegas mais quer fazer alguma intervenção? Quer levantar algum ponto que tenha sido de interesse específico, que queira que comente, porque a questão toda é um pouco passar por essas apresentações dos funcionalismos e críticas, mas, obviamente, como a gente já estabeleceu em outras ocasiões, se algum dos colegas faz uma conexão dessas questões com outras que queira trazer à baila, é o momento. Ninguém? Todo mundo ficou bem satisfeito com os funcionalismos aí? Ah, não. Guilherme, vai lá. Professor, a minha é uma intervenção mais de uma conexão que eu fiz, na verdade, lendo o capítulo e lendo o Jacobs, eu percebi já havia percebido, na verdade, que o Jacobs ele é de fato uma continuação do Welzel, né? Se você pega a estrutura da norma do Jacobs, ela segue, ainda que esquecendo, né, os bens jurídicos que o Jacobs, que o Welzel trata de maneira meio alátere, mas a ideia central de manutenção de valores positivos, que para o Jacobs é a vigência da norma e para o Welzel justamente os valores positivos éticos sociais, ela se mantém até mesmo na estrutura da pena, né? Eu achei isso bem interessante, e o professor Vives ele bate muito nisso, tanto nesse texto quanto na introdução que ele fez para o Loblet, né, no nacionalsocialismo e antigarantismo penal. Então eu achei bem interessante. Até aí, para trazer um pouco da última aula, quando o Jair trouxe aquele livro do professor Pablo Auflen, sobre o passado e o futuro, do finalismo, eu acho que o futuro, se a gente pode dizer assim, do finalismo, está muito mais ligado ao funcionalismo sistêmico do Jacobs do que efetivamente uma continuidade das teorias lógico-objetivas, né?
Mas, enfim, era apenas um comentário mais breve. Obrigado, professor. Beleza. Rafael? Na verdade, até puxando um link aqui, o professor Luiz até comenta em algum, eu estou tentando achar aqui qual que é o parágrafo específico, mas ele diz, inclusive, que o tratado do Jacobs, na verdade, ele não é uma ideia, mas é uma junção de duas, né? Ele faz, aqui achei, o sistema de Luhmann com a ideia do injusto do Wells. Então, ele aponta isso também ali para a gente. E eu queria mais trazer dessa construção, na verdade, das críticas aos dois funcionalismos. O professor Luiz já tinha introduzido isso de modo mais resumido anteriormente. Então, quando a gente vem nesse capítulo, até as frases mais marcantes dele, a gente já tinha lido antes no livro, que o funcionalismo do Hoxie não chega a ser funcionalismo, enfim. Mas, lendo agora com mais profundidade, eu me recordei que quando eu aprendi pela primeira vez os dois funcionalismos, e eu vi que um era chamado de moderado e o outro de radical, e principalmente o radical sendo associado ao direito penal do inimigo, você cria uma construção mental, você faz uma conexão de que o moderado é muito melhor, ele é razoável. Eu linkei a ideia do funcionalismo moderado com razoabilidade. Quando, na verdade, sob o aspecto da razoabilidade, ao menos enquanto construção de teoria, o sistêmico consegue superá-lo em muito. E aí vem esse fechamento do professor Vives, quase dizendo que o moderado aqui é porque você é bem mais ou menos enquanto funcionalismo. Você nem é um funcionalismo direito. Então é mais essa impressão que a gente tem quando a gente faz um estudo superficial da matéria, que às vezes a gente linka e carrega por anos, até você parar para desenvolver esse raciocínio melhor. Era mais essa impressão que eu queria trazer. Obrigado. Obrigado, Rafael. Raíssa, por favor. Olá, professor. Olá a todos. Bom, eu tenho dois comentários apenas a fazer, né? Um em relação ao Jacobs e outro em relação ao Huxin. Em relação ao Jacobs, eu acho legal lembrarmos que quando ele fala em comunicação, não é a mesma coisa que o Vives falando em comunicação, porque o que ocorre é o seguinte: o Jacobs, ao tratar do processo de comunicação, ele vai lá na ação comunicativa do Habermas, né, e retira apenas a dimensão perlocutória do ato de fala, ou seja, a dimensão social, e reduz o processo de comunicação apenas a essa dimensão. E, em seguida, ele vai dizer que essa dimensão social, né, vai estar expressa na norma positiva. E o problema é que o Jacobs ele vai invocar o Habermas para dizer que o processo de comunicação se encontra estabilizado na norma, o que é falso. Ele é reducionista em relação ao Habermas. E isso é bem interessante porque o professor Paulo tem esse livro aqui, que é da tese dele, né, La Tentativa del Delito, e está bem detalhado isso no capítulo em que ele fala sobre o Jacobs, nesse livro aqui, ó, La Tentativa del Delito. E, assim, para mim me parece que o Jacobs, ele deliberadamente se apropria de um argumento da autoridade que ele não usa. Ele cita o Habermas, mas sem transpor a ideia dele de uma forma completa. Ele só vai pegar uma parte da ideia do Habermas, uma parte do argumento do Habermas, vai adaptar para o sistema dele, e aí cita o Habermas como argumento de autoridade. Então, é importante entender isso, que o Jacobs, quando ele vai falar de linguagem, não é a mesma coisa que o Vives e o Wittgenstein falando sobre linguagem. O Jacobs, ele encaixota toda a comunicação na ideia dos valores que comunicam as pessoas ao estabelecerem ou escolherem, por exemplo, via processo legislativo, uma determinada norma. Enquanto que o Vives é diametralmente oposto, né? O Vives, ele parte da ideia de se buscar o sentido das normas que é dado pelo significado das palavras. E esse processo do Vives, pelo menos, né, ele é um processo de você discutir o sentido da norma pelo significado das palavras no contexto do seu uso. Essa dimensão perlocutória do ato de fala, isso vem lá do Austin, inclusive, né? Você tem três dimensões, né? Que é o locutório,
que é o que você diz efetivamente, o ilocutório, que é a ideia que está por trás do que você diz, e o perlocutório, que, como eu falei, é o contexto, né? A ideia pronunciada, a ideia que se pronuncia, a ideia que se cria quando você pronuncia essa ideia. Meu segundo comentário, que aí envolve o Roxin, o Gabriel até tocou um pouco nesse ponto, é que realmente o Roxin ele é incongruente, né? Porque ele quer que a finalidade do direito penal seja a proteção de bens jurídicos e que a finalidade da pena seja a prevenção. Ou seja, você tem duas finalidades. Você imputa ao agente por um motivo, mas você castiga ele por outro motivo. O que não pode, é uma inconsistência gravíssima, né? E o problema é que se você tenta uniformizar o Roxin, se você tenta uniformizar o Roxin a partir do próprio Roxin, do que ele fala lá na parte da culpabilidade, você levar, ou seja, se você quisesse pegar a função da pena e funcionalizasse tudo em torno da função da pena, você teria um problema em que você chegaria ao final na mesma diatriba do Jacobs e no final um retorno a Hegel. Esse seria o problema. E se nós mantivéssemos o injusto todo estruturado a partir da função do direito penal, sendo essa função diferente da função da pena, nós acabaríamos de volta nessa incongruência, porque a razão de imputar se tornaria diferente da razão de punir. E aqui eu acho que assim também nós temos que ser justos, né? É muito fácil criticar o Roxin agora, a partir do século XXI, de 2021, onde nós estamos, mas é preciso lembrar que o Roxin fez a teoria dele em um contexto de finalismo absoluto. O Roxin ele é um autor de transição para o funcionalismo, e não um funcionalismo absoluto. E a obra dele, no momento, no contexto em que ele estava, foi um grande passo. Claro, agora, no momento em que nós estamos, insuficiente, uma obra que já se mostra insuficiente para as demandas da dogmática penal, né? Então é isso, só 2 comentários. Muito obrigado. Alguém mais? Professor, Pois não, Guilherme. só um brevíssimo comentário, é que o professor Vives ele até critica bastante, né, que o funcionalismo de Roxin não chega a ser efetivamente funcionalismo, mas um negócio que eu percebi na doutrina do próprio Roxin é que ele tem até alguma resistência para se autodeclarar como funcionalista. Ele próprio diz que o sistema dele é teleológico-racional. Ele não usa o funcionalismo como prefixo, né? Então, eu acho que essa vinculação dele com Parsons é clara, né? Mas ela deriva muito mais de uma análise dos críticos do que efetivamente um apoio enfático do próprio Roxin. Mas é mais um comentário, professor. Aqui o que o Guilherme comentou, acho legal, que conecta com o que eu disse. Eu acho que o Roxin ele teve essa postura pelo contexto em que ele estava inserido, entende? Talvez se o Roxin tivesse sido mais radical, ele não tivesse tanta aceitação no meio acadêmico alemão como teve, né? Acho que isso aí foi até uma ponderação necessária pelo momento que ele vivia. Mas é uma opinião, uma suposição minha. Também. Alguém mais? Não? Bom, se surgirem coisas durante os comentários, vocês, por favor, levantem a mão aí. Bom, eu acho que esse capítulo, em relação aos demais, aos anteriores, ele é talvez o mais tranquilo, né? Porque aqui, de alguma maneira, se transita já muito próximo da norma penal. Não é um acaso. É o fato de que o Jacobs, de fato, convida a isso. Porque na sua estrutura, quando vai se falar em norma, já trata da norma positiva. Então, naturalmente, ele convida a gente para dentro do sistema punitivo já de entrada, na abertura. Então, acaba que, de alguma forma, nos joga para a seara do que é mais confortável, para aquilo que a gente domina um pouco mais, que é o ambiente jurídico penal específico. Vamos lá. A questão toda, então, eu vou começar pela exposição da Helena. Eu acho que ela fez uma exposição bastante razoável,
das principais características de um sistema e de outro. E aí depois eu vou um pouco mais verticalmente nos comentários que o Gabriel fez, que me pareceram interessantes sobre as críticas do Vives, e depois comentando pouco a pouco aquilo que vocês trataram. Acho que as observações que foram feitas não tem uma ou outra só que talvez mereçam discutir, questioná-las, né? Mas a maior parte daquilo que vocês todos disseram é de fato pertinente, né? Bom, vamos lá. Começando do começo, né, da ideia do funcionalismo teleológico, de fato a conexão é realmente sobre a ideia de teleologia. Se a gente observar com cuidado, a ideia de fim em direito penal vai remeter ao von List. Lembram? Que o von List tem o livro A Ideia de Fim em Direito Penal. Quer dizer, a perspectiva teleológica, a busca por um Zweck, por um goal, por uma meta, não é? É um pouco uma preocupação desde o princípio da estrutura da teoria do delito. E isso é importante a gente ter em mente quando a gente faz essa revisão geral, por uma razão muito simples. Quando você visa uma meta, há um meio de alcançar essa meta, né? E claro que uma coisa vai estar relacionada com outra. Você só pode escolher meios que sejam aptos, ou pelo menos na tua visão, sejam aptos a chegar àquela meta. Tá? E talvez tenha sido esse grande problema quando o professor Vives fala de substituir uma pretensão de verdade por uma pretensão de justiça. Quando você escolhe a pretensão de verdade, de afirmação categórica, você precisa de um meio científico para chegar lá, né? E acaba induzindo as pessoas à composição de uma estrutura, de uma metodologia científica para chegar no resultado. E aí vão deixando os valores de lado. E aí, para trazer os valores de volta, é que talvez sirva a ideia de substituir a pretensão de verdade por pretensão de justiça. Aí ele vai obrigar a falar de valores, vai obrigar a falar de fundamentos, por uma razão óbvia. Se o goal, a meta, é alcançar o resultado mais justo possível, vai ter que haver uma comparação, porque não existe justiça sem comparação, né? Não existe proposital. Se eu vou discutir o que é mais justo, eu vou ter que ter um referente. O mais justo depende do menos justo, né? É o contrário da questão excludente de verdade e falsidade. Então, aqui um pouco... Isso é preciso ter em mente quando se fala em teleologia de fins e teleologia de valores. Quando eu quero as metas, dependendo dos valores, são uma coisa, e dependendo da meta que eu altero, os valores ocupam uma outra posição na estrutura normativa. Tá? Daí a Helena descreveu muito bem, eu vou fazer só um apanhado breve sobre a ideia da função da norma no Roxin. O Roxin coloca a norma antes, quando ele convida a política criminal para dentro do sistema jurídico penal. Estamos falando aí, obviamente, do escrito dos anos 70. Né? O Criminal Political Strafrecht System, a ideia de que, então, a política criminal vem filtrar a dogmática jurídico-penal. E o faz a partir de princípios, os princípios significam uma opção valorativa a priori. Tá? E não uma opção, não uma estrutura que conta com uma lógica objetiva a priori, mas sim uma lógica valorativa a priori. Essa que é a diferença. Então, há uma escolha sobre para que serve o direito penal e, a partir disso, para que serve a teoria do delito. Logo, para que serve cada categoria do delito dentro da estrutura da teoria. Tá? Então, existe esta é a sequência, e é essa sequência que vai, no final das contas, fazer a identidade com o Parsons. Né? Aquilo que vocês estavam comentando, bom, o Guilherme comentou, né? O Roxin não se auto-identifica como funcionário, são os outros que identificam ele com a perspectiva do Parsons. Mas é exatamente isso. O Roxin o que diz existe uma função social para o sistema penal, que é a proteção seletiva de bens jurídicos. Essa é uma função escolhida político-criminalmente e não segundo estruturas lógico-objetivas. A partir daí, as estruturas normativas devem se equacionar em função do objetivo dessa meta geral. Olha, que é exatamente a forma de descrever do Parsons. Existem sistemas sociais têm função social, e segundo a sua função social, eles operam normativamente
no ambiente social. E aí vai. Então, é essa conexão que se faz. Parece por isso. Evidentemente que também está certa a observação do Raissan, que esse o Huxin está fazendo um trabalho de transição, né? E essa transição, a meu ver, aparece, os comentários do Vives são muito breves nesse sentido, mas a meu ver aparece nítida essa transição num dolo que não acaba de ser atributivo, sabe? Um dolo que é atributivo, que é dito como atributivo, mas que tem uma pretensão de equivalência mental do sujeito. Quer dizer, o não livrar-se completamente da perspectiva mental é manter um pé na canoa da filosofia da mente e, de alguma maneira, ainda tentar uma verdade, ainda que seja uma verdade por correspondência, não uma verdade, digamos, do Zubiri, né? Não uma verdade real, mas uma verdade por aproximação, né? Tarskiana, talvez, né? E, claro, também tem razão a Helena quando fala ali que é lá na culpabilidade que ele invoca a necessidade de pena. Se vocês observarem o texto aquele do Carlos Martínez Burran, o que aparece é que a conexão principal que se dá entre o funcionalismo teleológico e a perspectiva do Vives é exatamente esta, né? A inclusão da discussão das funções da pena dentro da teoria do delito, ou seja, um espaço na teoria do delito para dizer que a pena deve ser discutida, ou seja, que há que se dar razões para castigar alguém e, se não há razões para castigar alguém, não deve haver razões para afirmar que existe delito. Isso é um ponto de conexão muito evidente entre o funcionalismo teleológico e o modelo do Vives, não obstante as posições que as coisas ocupam são muito diferentes, né? Na fórmula do Huxin, isso acaba entrando pela via quase de um complemento da inexigibilidade, né? Lá no plano da culpabilidade, isso acaba entrando no direito penal, e no Vives é muito claro, tem uma categoria para isso, né? Existe uma discussão interna da norma com um lugar apropriado, né? Então, me parece que é um pouco mais com isso que ele consegue evitar a tal incongruência gramatical que ele refere do Huxin. Com relação ao funcionalismo sistêmico, todo mundo conhece muito bem a perspectiva do Jacobs, a ideia de transposição da fórmula de autopoiese para dentro do direito penal. Tem vários problemas aí, né? Tem vários problemas aí, e os problemas são escalonados, embora a Helena não tenha dito, eu acho que vale a pena essa rememoração. Não está no texto também, não é? Mas vale a pena a gente rememorar como é que é essa transição, porque essa transição é uma transição desequilibrada. O Jacobs faz muito isso, algum de vocês citou, não lembro se foi o Gabriel ou talvez o Raissan, que o Jacobs faz uns apoios sobre determinados argumentos de autoridade quando nem sempre esses argumentos de autoridade estão completos na sua formulação. Isso é uma constante. Isso é uma constante. Até no texto do Direito Penal do Inimigo, é curioso, porque você vai lá no Direito Penal do Inimigo, aparece referência a Rousseau. Você diz, cara, espera aí, desde quando que o Rousseau, né? Aparecem referências assim, a algumas coisas que ele captura, às vezes, como é que eu vou te dizer? A parte pelo todo, vamos dizer assim, né? E nem sempre a coisa é muito congruente, sabe? Às vezes, na forma de aplicação, é distorcida. E aí eu quero referir, porque eu até fiz essa anotação em relação até o livro que o Raissan mostrou ali, que é a minha tese de doutorado, né? Na tese de doutorado eu faço uma referência a uma dessas apropriações do Jacobs, que é uma apropriação do Haber, mas aquela que o Raissan referiu, e acontece várias vezes no Jacobs, né? Eu sempre, e ali eu levantei, talvez com um pouco de acidez demais, o fato de que o Jacobs é reducionista em relação à perspectiva de comunicação, exatamente como o Raissan falou. Ele, de fato, ele captura
parte pelo todo, né? Ele olhou lá no Haber, ele cita o Haber, mas inclusive na passagem, dizendo do processo de comunicação, e traduz esse processo de comunicação somente como um dos 3 pilares da transmissão de comunicação. O ato de comunicação, como referia o Austin, e é apropriado pelo Habermas para descrever a sua ação comunicativa, ele se equilibra numa tríplice dimensão, né? Na dimensão locutória, ilocutória e perlocutória, né? Como sempre, né? E o Jacobs pega só uma dimensão, a qual o Habermas de alguma maneira refere que é a dimensão social, perlocutória, mas quando ele fala em dimensão social, ele está referindo à interação de pessoas. E o Jacobs traduz essa dimensão social como a dimensão da sociedade escolhendo uma determinada norma positiva, põe lá e está resolvido. E essa é a fonte do processo de comunicação. O processo de comunicação é uma quebra de expectativas normativas referentes à norma posta. E acabou. Cara, claro que não, né? E aí, na ocasião, o comentário que eu fiz, inclusive na defesa da tese, que acabou sendo polêmico, era que, escuta, será que eu vou ter que pressupor que o Jacobs não leu Habermas? É pesado, né? Ninguém pode acusar um catedrático desse calibre de ignorância, né? Então, não vamos dizer que o Jacobs desconhece Habermas, desconhece Luhmann ou desconhece Hegel. Me parece um disparate dizer isso. É óbvio que ele sabe, né? E se ele sabe e toma parte pelo todo, e eu não posso chamar isso de ignorância, como é que eu tenho que chamar isso, já que eu chamo de má fé? Porque esse é o ponto, né? Talvez mais elegante ou mais correto seja nem dizer má fé, seja dizer distorção deliberada, né? Há uma distorção deliberada de certos argumentos em Jacobs? Me parece que sim, há uma distorção deliberada. E essa distorção deliberada, quiçá, visa encaixar a sua proposição. Tem problema com isso? Nenhum problema. Nenhum problema. Aliás, se vocês olharem desde o princípio deste livro do professor Vives, ele alerta no princípio, ele diz, olha, talvez aquilo que eu esteja dizendo aqui sobre determinado autor é a leitura que eu faço do autor fulano, né? Não existe um conceito de ação ou uma perspectiva de ação em Wittgenstein, mas o professor Vives faz uma dedução do que seria uma ideia de ação baseada em Wittgenstein. E ele alerta, olha, aquilo que eu pego aqui e que eu descrevo a respeito de um autor é a impressão que eu tenho a respeito de um autor. Então não tem problema nenhum que o professor Jacobs capture um autor e faça lá sua digressão. Mas avisa! Caramba! Né? Avisa! Porque o leitor desavisado vai dizer que o Jacobs o processo de comunicação e vai associar com o Vives, sabe? E vai associar com todo mundo que fala de comunicação, né? Então, uma passagem aí que acabou sendo feita de conexão do professor Silva Sanches, pelo Gabriel, é de um leitor desavisado, né? Eu posso dizer com tranquilidade isso, que o professor Silva Sanches é um leitor desavisado de Vives Anton, né? Porque ele leu o Vives Anton a partir de Jacobs, né? Ele entende comunicação a partir de Jacobs e quer dizer que toda comunicação é aquela, né? Com todo respeito, né? E não é um acaso que o Jacobs faça o prólogo da 3ª edição do livro do professor Silva Sanches sobre a expansão do direito penal. A 3ª edição publicada pela BDF, na Argentina, o prólogo é do Jacobs. Tá? Então, assim, não tem problema nenhum você dar a tua interpretação de um determinado autor à medida em que você diga que é a tua interpretação. Não tem nada demais. O que não dá para você afirmar é que, como dizia fulano, é assim e distorceu o pensamento do fulano. E essa é uma constante na obra do Jacobs. Porque ele faz isso com Habermas, ele faz isso com Luhmann, ele faz com a ideia de comunicação, ele faz com a ideia de sistema. E no final das contas você tem uma visão dele das coisas. Nenhum problema. Só avisa que é a tua. Né? Avisa que não é assim. Porque quando você convoca um argumento de autoridade, é preciso que ele se encaixe
Não é incomum a gente ver isso na jurisprudência, né? Nos julgados por aí, né? Se vê às vezes julgados, inclusive de tribunais até de elite, por dizer assim, né? Onde as citações aparecem completamente descontextualizadas, né? A respeito do tema. Então, o cara invoca o argumento de autoridade. Olha, se invoca o argumento de autoridade, ele tem que te respaldar de fato, né? Isso é um cuidado, até, pô, todos vocês estão aí em etapas de construção da vida acadêmica, vão escrever teses, dissertações, etc. Né? Como é que vai ser quando vocês invocam o argumento de autoridade? Eu espero que seja o argumento de autoridade apropriado, o argumento de autoridade completo. Você corre o risco de ter um camarada lá, ou que é, na tua banca, ou que é a autoridade que escreveu o negócio, e vai dizer para você que aquilo que você escreveu não está certo, né? Ou ainda é alguém que tem uma leitura completa daquele referente que você usou. Então, cuidado, né? Com todo respeito, acho que o grande pecado do funcionalismo sistêmico é não cuidar dos gaps e não avisar o leitor sobre eles, né? Então, vamos lá. Fazendo um apanhado básico do funcionalismo sistêmico, o Jacobs quer transpor a ideia de autopoiese para dentro do sistema punitivo. Mas de onde vem a ideia de autopoiese? Vem do Maturana e Varela. A ideia de que tudo que existe na natureza é sistema e entorno. Sistema e entorno. Claro, muito tranquilo você pensar em sistema e entorno no ambiente das ciências naturais, em que, de fato, nós somos um sistema composto de subsistemas, que são os nossos sistema respiratório, circulatório, etc. Um depende do outro, troca o meio com o sistema, até a redução é de infinitum, né? Esses sistemas que nós temos são compostos por órgãos, que são subsistemas desses sistemas. Esses órgãos são compostos por células, que são subsistemas dos órgãos, e essas células são compostas de corpúsculos, né? Complexo de Golgi, mitocôndrias, né? Retículo endoplasmático, liso, rugoso, centríolos, etc., e que são subsistemas. Esses são compostos de átomos, que são subsistemas, e assim sucessivamente até o infinito. E a gente vai partindo isso até o infinito. Para cima também é muito fácil, né? Eu sou um sistema que interage com o meu meio é, por exemplo, a atmosfera. Eu respiro, quando eu expiro, aquilo que sou eu passa a ser entorno, que é sistema passa a ser entorno, que é entorno passa a ser sistema, porque eu inalo oxigênio, que era o entorno, e passa a ser sistema, se incorpora ao sistema. Exalo gás carbônico, que passa a ser entorno, certo? Tá tranquilo. E a atmosfera é a atmosfera que compõe a Terra, e a Terra é um sistema que faz parte de um sistema ainda maior, que é o sistema solar, e o Sol também é uma estrela em uma galáxia, e assim nós vamos. Sempre há sistema em entorno, porque tem a ideia de infinito. Há um gap na transposição disso para o sistema social, o gap anunciado pelo Di Giorgi, acho que a gente já comentou isso aqui na sala, não? Mas vamos relembrar. Quando Luhmann faz a transposição dessa teoria dos sistemas, que é do Maturana e do Varela, lá nas ciências naturais, para o ambiente das ciências sociais, o que acontece é uma alteração, porque há um problema de contingência aqui, que é o problema do sistema em entorno. Quando você passa isso para o âmbito das ciências sociais, as ciências sociais são as ciências do conhecimento humano, e para que tudo que existe em ciências sociais seja sistema em entorno, e eu só valido o sistema a partir da existência de um entorno, se tudo que existe em teoria social é teoria dos sistemas, algo deve não ser para ser entorno. E se não há o entorno, não há como validar o sistema, e logo não há como afirmar que tudo que existe em sistema social é sistemas e entornos. De fato, a transposição para as ciências sociais esbarra no gap, que é o gap da falta do infinito. Porque o conhecimento do homem é finito, né? Se nós estamos falando de ciências do conhecimento, estamos falando de um mundo finito. Você vai dizer, mas existe o que o homem não conhece, professor? Ah, é? Existe mesmo? Como é que você sabe? Eu sei que, se você já sabe, então já é conhecimento do homem. Se você não sabe, não. Está na cara que isso é um paradoxo insolúvel. É uma aporia. Isso foi anunciado pelo Di Giorgi, aparece no Vives também.
Isso é um gap terrível, né? Já do Luhmann, que já seria, então, um problema. Mas quando o professor Jacobs se apropria de Luhmann e o cita, e diz que a sua tese é baseada na teoria dos sistemas do Luhmann, ele comete um novo reducionismo. Né? Ele é reducionista, o Raissan levantou, é reducionista em relação à comunicação quando invoca Habermas, mas ele é reducionista em relação à teoria dos sistemas do Luhmann que ele invoca. Porque o Luhmann, entre outras coisas, diz que quando o sistema é contraposto com um input desfuncional, ele pode ou rechaçar esse input desfuncional com um output ou incorporá-lo e esse input passa a ser sistema. Quando o Jacobs vai transpor isso para o ambiente jurídico penal, ele diz que o crime é uma violação da estabilidade da norma, é um desafio à estabilidade da norma, portanto, um input desfuncional ao qual corresponde um output, que é a pena, para mostrar de modo claro para o infrator que o sistema segue vigente. Mas onde é que está a opção de incorporação do output disfuncional ao sistema? Que está em Luhmann, mas onde é que está no Jacobs? Procura lá para ver se vocês acham. Essa opção não está lá. Então, a apropriação de Luhmann também é parcial. De modo que você compreender que o Jacobs é uma derivação do Luhmann também tem seus percalços, né? Acho que é uma apropriação parcial, travestida. Volto a dizer o mesmo, não tem nenhum problema desde que você avise, só que não está avisado também, né? Então, o cara vai... Aí, o pior é aquela história, isso é igualzinho à história do júri da Magna Carta, né? O Rodrigo sabe disso aí, né, Rodrigo? O Fawkes. O Fawkes é um grande estudioso do júri, né? O que tem de manual repetindo a mesma coisa, né? O júri deriva da Magna Carta, só que não, né? O júri deriva do direito administrativo francês, né? Os trial by jury não são outra coisa que a aplicação da Rule of King no ambiente dos reinos ou dos feudos pertencentes ao reino inglês por força da vinda do normando, do conquistador normando para a Inglaterra, que traz de lá, do direito administrativo, aquela praxis de escolher pessoas para julgarem em nome do rei. É isso que acontece. No final das contas, a Magna Carta é uma derivação que vem bem depois e é precedida pela criação dos formatos do trial by jury em pelo menos quase 100 anos, né? 1194, a instauração dos trial by jury. Se alguém quer ver isso aí, a história de tudo isso está contada pelo Churchill, já faz bastante tempo, na história dos povos de língua inglesa. Enfim, mas é a mesma coisa, né? A ideia de que se cristaliza uma ideia, não, Jacobs deriva do Luhmann. Não, peraí, coitado do Luhmann, cara. Né? Daqui a pouco é coitado da Magna Carta com relação ao júri. Né? Pô, não dá. Uma apropriação parcial da ideia, né? Como se fosse a fonte, uma mentira dita 1000 vezes, né? Acaba em verdade. Né? Então, Jacobs é reducionista em relação ao Luhmann. E, claro, a Helena também referiu à prevenção geral positiva, e aí aparecem algumas vertentes sobre prevenção geral positiva, porque também se fala que o Hassemer seria, né, autor que defende uma ideia de prevenção geral positiva, só com uma diferença, né, que uma é limitadora e a outra fundamentadora. A ideia de que o Jacobs defende uma prevenção geral positiva, que significa mostrar de modo claro para o sujeito que a norma continua vigente, e para todos também do entorno que a norma desafiada continua vigente, enquanto que o Hassemer vai reconhecer justamente que a presença de uma violação da norma realizada socialmente por alguém põe em xeque a norma. Ou seja, vamos ver se a norma deve seguir vigente ou não. É justamente o contrário. Talvez ele capture justamente o outro lado do Luhmann, a incorporação. Né?
o Hassemer entende que a pena há que se justificar como uma redução de impacto, redução de conflito. E nisso ele está muito certo. E o livro que deixa isso bem claro é o último livro dele, que eu acho sensacional, é uma pena que não tenha a versão em português, mas já tem em espanhol, que é o Warum Strafrecht, né? Por que direito penal? Por que o castigo? Por que punir? Né? Isso começa numa conferência. Esse livro tem um desenvolvimento muito curioso, que ele começa numa conferência na Colômbia, sabe? Que ele pergunta por que do direito penal, e essa conferência é lá dos anos 90, e aí vem desenvolvendo essa ideia, né, do porquê que ainda tem um espaço para o direito penal. Então há uma interessante dissociação para vocês fazerem sobre as ideias de prevenção geral no plano da pena. Uma outra coisa que a Helena levantou, de características do funcionalismo sistêmico do Jacobs, eu gostaria de chamar a atenção também, é a culpabilidade. A culpabilidade em Jacobs sempre, para mim, parecia um problema, né? Porque eu, quando fui lendo o tratado, não sei qual foi a impressão de vocês, mas eu, quando fui lendo o tratado do Jacobs, me dava uma agonia de chegar logo na culpabilidade, né? Pô, claro, porque o cara estrutura toda a fórmula a partir da teoria da norma, né? A ideia, ele é coerente. E isso que alguém disse, acho o Gabriel e o Raissan também, Jacobs é muito coerente. O Rafael falou, né? Aliás, o Jacobs é super coerente. Afinal de contas, aquilo que ele quer com a pena, ele quer com o direito penal. Puxa, é muito mais coerente do que você querer uma coisa com direito penal, outra com pena, né? E realmente acaba que o funcionalismo do Jacobs, ele é internamente coerente. Externamente tem problemas, mas internamente ele é muito coerente. Né? Tudo gira em torno da promoção da estabilidade da norma, né? Ou seja, a questão humana sai de cena. O homem não entra no centro da construção do Jacobs. O centro da construção do Jacobs é a norma. E isso vai muito bem enquanto você está tratando de norma. Tipicidade, antijuridicidade. Eu ficava ansioso pela culpabilidade, que é uma reprovação pessoal. Como é que esse cara vai reprovar pessoalmente as pessoas, né? Quando chegar lá, claro. Daí, quando eu chego lá, no manual, vou lendo, né? Vou lendo. Aí, digo, bom, quando ele começa a entrar, eu vejo como é que vai o discurso. O discurso é assim. Vejam só. Do ponto de vista da imputabilidade, o sujeito deixar de castigar o inimputável não tem problema nenhum para a estabilidade da norma, porque quando as pessoas reconhecem alguém como inimputável, percebem que aquele sujeito é incapaz de compreender as normas. Como ele é incapaz de compreender as normas, ele é incapaz também de desafiá-las, né? Aquilo que ele faz não é colocar em xeque a norma. A mensagem que ele transmite coletivamente e individualmente não é de desafio à norma. Ele não compreendeu a norma. Ele não tem condições de compreender. Portanto, ele não desafia. E se ele não desafia, não há nada que se estabilizar. Portanto, não há necessidade de um output que seja a pena. Parece lógico, né? O cara conseguiu se livrar da imputabilidade. E pelo mesmo caminho, ele se livra também na ideia de potencial consciência de ilicitude. Ora, o sujeito não queria violar a norma, ele se enganou, né? O camarada que se enganou. Se ele soubesse da norma, ele atuaria conforme a norma. E aí eu fiquei mais ansioso ainda, porque eu fiquei esperando o que ele ia falar na inexigibilidade. Afinal de contas, nesse caso, o cara conhece a norma, né? E desafia a norma. E aí ele me vai falar de motivação. Essa é a parte que me dá urticária no tratado do Jacobs. Porque, cara, peraí. Então, quando chega ali dizendo assim, não, olha, há uma motivação para cumprir a norma de todo mundo. Todo mundo recebe uma motivação igual para cumprir a norma, porque ela é sistema, é aquilo que te torna pessoa dentro do Estado. Só que você tem uma contramotivação mais forte naquela circunstância fática para violar a norma. Então, naquela situação especial, você, não, peraí um pouquinho. Qualquer julgador não vai estar na condição especial. Ele nunca vai ter a mesma motivação que o sujeito. Como é que alguém pode reconhecer intersubjetivamente a situação de inexigibilidade? Com que valores? E se há algum valor para discutir aqui, então nós estamos falando de valores, não estamos mais falando da norma. É isso? Cara, acende todos os alertas do mundo a situação de inexigibilidade. E vejam que não é um acaso, eu costumo dizer isso sempre, né? Sistema fechado do Jacobs, né? Todo mundo sabe disso, né?
Eu brinco de dizer criticamente que a teoria do delito arrinconou, eu uso a expressão em espanhol de propósito, né? Colocou no cantinho a liberdade, né? A liberdade que deveria ser um pressuposto, a gente já viu esse capítulo, né? A liberdade que deveria ser um pressuposto de toda a estrutura das normas e das ações, ela é colocada num cantinho ali dentro da culpabilidade, encaixotadinha e tal, nas situações de inexigibilidade. Vocês percebem a dificuldade do Jacobs em falar de liberdade? Quando chega nesse ponto, o sistema do cara vira uma desgraça. É totalmente incongruente. Ele vai ter que falar de motivação. Então, a saída para ele, veja só, a saída para ele resolver o problema do sujeito que opta conscientemente pela violação da norma e ainda assim deve ser perdoado pelo sistema, que era o momento dele entrar lá no Luhmann, na parte que faltava do Luhmann, né? Olha, vai ter que incorporar esse negócio no sistema. Toda vez que alguém estiver se afogando, ele pode ficar com a tábua. Sei lá, acha um jeito, né? Ele poderia por aí justificar, por exemplo, o estado de necessidade desculpante, né, do Código Penal alemão e justificar lumanianamente. Não. Sabe para onde ele vai? Motivação e contramotivação. Ora, motivação é aquilo que sente o cara e, portanto, sente internamente em primeira pessoa, remete de volta para a filosofia da mente e aparece, então, a herança do Welt. Né? A herança do que se passa na cabeça do sujeito, né? O conflito dele com a norma. Então, olha, a parte débil, a meu ver, é, de fato, a culpabilidade. Né? Com todo mais coerente que é, ainda assim tem uns pedacinhos ali que são sofridos. Né? Eu remeteria a vocês a leitura do tratado na parte da inexigibilidade. É muito curioso ver o sujeito tentando, sabe, eu não sei se o náufrago é o do exemplo ou é a argumentação dele, né, que vai naufragando, o cara vai tentando se agarrar naquilo que pode e sobra para ele a herança do pai. Né? Porque vocês sabem que o Welzel era o Jacobs é discípulo de Welzel. Né? Então não é um acaso que as coisas aconteçam como aconteceram. Aí o Gabriel foi falar um pouco mais das críticas, né? Sobre a incongruência epistemológica do Roxin, os fundamentos do direito. Aí falando um pouco da aproximação, do afastamento, puxou o Silva Sanches para discussão, interessante, vamos lá, vamos falar um pouco disso. Primeiro, assim, de fato, como nós vamos tratar de fundamentos do direito penal, razões de existir do direito penal e o convite que o Roxin faz para a razão de existir do direito penal, que é a proteção seletiva de bens jurídicos, a escolha de um valor, né, para orientar o sistema, e acaba nisso, em alguma medida, se aproximando. O modelo do professor Vives também, a ideia é um pouco essa, é que um sistema deve obedecer, um sistema normativo deve obedecer a uma pretensão de justiça que consiste, no final das contas, nas várias subpretensões que incluem essa questão da necessidade de pena, que incluem, por exemplo, há um locus dentro da teoria do delito, nós vamos ver isso lá na frente, né? Da teoria do delito, tal como propõe o professor Vives, há um locus específico, por exemplo, para a discussão sobre o bem jurídico, né? Que é a pretensão de ofensividade, é trazer isso para dentro do sistema, com um locus. Né? Então, há, de fato, muitas coincidências do ponto de vista valorativo com o funcionalismo teleológico no macro, mas não na justificação, na fundamentação, e nem justificação e fundamentação, claro, porque aqui nós vamos estar falando de outra coisa, que não é a sociologia luhmanniana, mas sim a filosofia, nem luhmanniana e nem do Parsons, mas a filosofia da linguagem. Né? E, por outro lado, também na forma de estruturar as categorias do delito, que também não parece ser a mesma, parece que as posições dentro da categoria do delito, dentro das categorias do delito, estão mais explícitas no professor Vives do que nas fórmulas do Roxin, e se resolvem algumas incongruências, tanto do plano da culpabilidade quanto da sobrecarga que ele menciona em relação ao tipo.
A respeito, Gabriel, especificamente do Silva Sanches, eu acho, assim, da leitura que tenho sobre o Silva Sanches e em alguns tópicos especiais em que ele fala de comunicação, é que ele acaba sendo reducionista em comunicação, ele acaba seguindo, em alguma medida, ao Jacobs e não ao Roxin e não tampouco ao Vives, né? É óbvio que quando ele invoca a comunicação como justificação, e aí você tem razão, né? Quando ele invoca que é na comunicação que se deve basear a estrutura normativa, ele tem razão. Mas o modo como ele concebe comunicação é um modo muito parecido como o Jacobs concebe comunicação e não como o Vives concebe comunicação, o processo de comunicação. Tá? Então, existe sim essa aproximação. Aliás, tem um texto do professor Silva Sanches até sobre ação, né, como processo de comunicação, que é um texto antigo até. Eu lembro dele da época do meu doutorado, mas acabei não citando justamente porque, no final das contas, ele acaba caindo numa ideia de comunicação associada à norma positiva, que é o reducionismo que o Jacobs comete sobre comunicação. Então, penso que o professor Silva Sanches não... Aliás, é um sintoma curioso, e posso citar para vocês como exemplo, que quando alguém que de fato dominava o modelo wittgensteiniano de linguagem foi para Barcelona, um brasileiro, foi para Barcelona para estudar elemento subjetivo, ou seja, estudar dolo, e foi compor uma tese doutoral baseado nesse modelo comunicacional, ao invés de ir para Pompeu Fabra atrás do professor Silva Sanches, foi atrás do professor Mirpucci na Universidade Autônoma. E esse é o Porciúncula, o José Carlos Porciúncula. Se vocês olharem a tese dele, o orientador é o professor Mirpucci, né? Justamente porque, na ideia de comunicação adequada que fazia o Porciúncula, ele encontrou mais conexões com os fundamentos políticos expressados pelo Mirpucci, que não trabalha com filosofia da linguagem, mas sim trabalha com fundamentos democráticos, do que no modelo do Silva Sanches, que é mais proclive à abertura que o Jacobs faz, a meu ver, a um certo autoritarismo. Eu já vou chegar na questão do porquê que o Jacobs me parece autoritário, né? Tem razão também uma observação do Gabriel sobre os elementos funcionalistas do Roxin. O que se destaca no direito penal, disse assim o Gabriel com razão, o que se destaca no direito penal é a pena e a partir dela deve-se pensar a estrutura do direito penal. De fato, né? Eu brinco de dizer isso sempre, eu acho que o Gabriel já deve ter ouvido isso como mantra, porque ele já teve tantas vezes na minha aula, que eu digo assim, direito penal só produz pena. E é isso. Direito penal produz pena, cara. Não produz outra coisa. Então tem que se pensar na pena quando se fala. Por isso que a questão da pena tem que estar incorporada aí. E eu acho que nisso é absolutamente coincidente Roxin e o Vives, em passagens diferentes e com expressões diferentes, dizem a mesma coisa quando dizem que onde a pena não é necessária não deve existir direito penal. O que está fazendo direito penal ali, se a pena não é necessária? Né? Claro, o Roxin vai elaborar isso lá dentro da culpabilidade, né? Nas situações de exigibilidade e tal, e o Vives vai trabalhar numa categoria que ele chama de pretensão de punibilidade. Se eu não pretendo impor uma pena, o que eu estou fazendo aqui? Chega, vamos para casa. Né? E é justamente aqui, talvez, que o funcionalismo do Roxin acaba de não ser funcionalista, porque se a ideia é essa, funcionalizar as coisas a partir daquilo que importa, e o que importa é a pena, haveria de se justificar a partir da pena toda a estrutura do direito penal, mas não é isso que faz o Roxin, porque daqui a pouco ele vai derivar no princípio de culpabilidade com a função limitadora da norma, os valores que o Gabriel citou, né? Vai conectar com a Constituição, com a dignidade da pessoa humana, que é um valor intrínseco do sistema, sem dúvida nenhuma. Mas então, era esse valor intrínseco do sistema que deveria nortear tudo, e não as funções da pena. E as funções da pena para o Roxin são uma confusão ainda. Se não bastasse todo o resto, se a gente ainda tivesse uma
função para a pena, isso ainda daria algum conforto, né? Você precisaria só encaixar a função do direito penal com a função da pena, subordinar uma a outra, e ele que escolhesse, daí simplesmente seria fácil solucionar, né? Escolhe qual é a tua. A tua vão ser os valores da pena, a função que a pena cumpre, então organiza tudo a partir da função da pena e está tudo certo, mesmo que a função da pena sua não seja a promoção de estabilidade da norma, como que é o Jacobs, que seja outra função da pena, mas funcionaliza tudo sobre a pena. Não. Função do direito penal é uma, função da pena é outra. Cara, mas daí não é tatu que entenda isso, né? Função do direito penal é proteção seletiva de bens jurídicos e a função da pena são várias funções. Olha que bacana. A pena, na sua previsão legal, serve para a prevenção geral, né? Na sua aplicação, ela é uma perspectiva de prevenção especial, né? Na sua aliás, é uma proporcionalidade segundo a culpabilidade. E na sua execução, ela é uma prevenção especial positiva. Cara, espera um pouquinho. Então, veja o que diz Roxin em resumidas contas. O direito penal tem por função proteção seletiva de bens jurídicos. Quando imputo algo a alguém, o faço para proteção seletiva de bens jurídicos. Certo? Daí, quando eu prevejo a pena, é por prevenção geral positiva. Não é mais para proteção seletiva de bens jurídicos. A pena prevista, o preceito secundário, lá na legislação, é para prevenção geral positiva. Daí, quando eu aplico a pena, é para expressar uma proporcionalidade de culpabilidade. E quando a pena vai ser executada, é por prevenção geral, aliás, especial positiva. Afinal de contas, o sistema é um camaleão, né? Porque se imputa por uma razão, se castiga por outra, mas se prevê o castigo por outra, porque na hora de aplicar, a razão ainda é outra. E quando eu finalmente tenho a pena imposta sobre mim, é uma outra razão ainda, não é nenhuma das motivações anteriores. Aí, dizer que o sistema resulta incongruente é até... O Gabriel frisou 2 vezes, é uma crítica elegante, né? Porque dá para dizer muito mais, né? Isso é uma bagunça, gente. Pô, afinal de contas, para que serve esse negócio? Né? Não há quem entenda. E, claro, tem de novo razão o Raissan, é um autor de transição, né? Tem que entender onde é que o Roxin está escrevendo isso. Quando ele escreve isso lá pelos anos 70, ele está falando num universo que acredita em estruturas lógico-objetivas, né? Acredita que existem determinações da razão empírica que condicionam o sistema punitivo. E esse cara põe tudo abaixo por razões político-criminais. Claro, amparado num momento histórico, que é um momento histórico de social-democracia, e que, portanto, falar em razões político-criminais implica falar em democracia. E aí está respaldado, né? Só que daí vai oferecer um sistema cheio de furos, cheio de múltiplas razões. Mas por quê? Porque aí ele contempla, né, todo mundo. Contempla os axiológicos, não se desveste completamente das estruturas lógico-objetivas quando mantém a distribuição das categorias do delito da mesma forma que fazia o Weltzel e todos os finalistas, né? Tipicidade, injusticidade, culpabilidade, dentro da culpabilidade. Aí lá dentro da culpabilidade ele põe um tomzinho para botar a pena, e quando põe a pena já, puxa, existe uma briga entre os fundamentalistas de prevenção e os fundamentalistas de retribuição na pena, então eu coloco tudo, né? Põe um pouquinho de um pouquinho de outro em cada momento, né? Então é um pouco isso, é um pouco como se tornar palatável. A política é a arte do possível. Roxin tem um belíssimo trabalho, revolucionário trabalho, mas um trabalho político. Um trabalho que não é uma ruptura, de fato. E é por isso, isso talvez explique aquilo que o Guilherme observou, né? Por que o Roxin não se identifica como funcionalista? Bom, não seria útil naquele momento, né? E, de fato, não acabar de ser funcionalista não é uma acusação à insuficiência epistemológica do Roxin. É demonstrar que ele é um autor de transição.
É demonstrar que ele é um autor de transição. Então, Hoxie, eu desconfio que ele sabia o que estava fazendo. Eu volto a dizer o mesmo. Eu não acho, eu acho até deselegante dizer, fulano não deve ter lido. Não, ele deve ter lido. Né? Assim como disse do Jacobs, que certamente leu Luhmann, né? Certamente leu tudo isso e escolheu uma dimensão, não contou para ninguém. Né? No caso do Hoxie, é óbvio que ele sabia que o seu sistema, de alguma maneira, gerava certas inconsistências, mas era aquilo que dava para passar naquele momento. Né? Se ele fosse demasiado radical, teria ficado para as calendas, talvez. Né? O preço cobrado, talvez, pela inovação. Né? O preço da inovação é sempre a incompreensão. Né? E talvez ele tenha feito as coisas deliberadamente. Né? E ainda tem a observação do Gabriel sobre afastamento no Jacobs, né? O afastamento completo dos valores e o deslocamento do humano. De fato, o humano é periférico no sistema do Jacobs. Né? O centro é a estrutura da estabilidade da norma, é esse o objetivo do sistema, e aquilo que aconteça ao lado é periférico. Né? Então, o sistema quer a sua autopreservação, a sua manutenção em estabilidade, e aquilo que rompe com o sistema recebe um output que é a pena. Essa é a ideia central. E, portanto, o que é humano está deslocado muito claramente. Né? O Jacobs, quando fala de nós, refere a nós como subsistemas psicofísicos. Né? Não sei se algum de vocês alguma vez se sentiu um subsistema psicofísico. Sabe, às vezes, dependendo, no domingo, você acorda, olha para o espelho, né? Com aquilo que sobrou do sábado e diz, poxa, me sinto um subsistema psicofísico. Né? Porque certamente de humano sobrou pouco. Né? De fato, para o Jacobs, nós somos subsistemas psicofísicos que o que nos dá a característica de pessoas é a inclusão no sistema normativo do Estado. Na medida em que eu me relaciono com outros através de um sistema social composto por normas derivadas do processo de elaboração normativa próprio do Estado, é isso que me dá a condição de pessoa. E é por isso daí que ele justifica o direito penal do inimigo dessa forma. Né? O que é que ele diz sobre o direito penal do inimigo? Ele diz, olha, como o inimigo é aquele que desafia permanentemente as normas e a composição estrutural do Estado, ele se coloca fora desse sistema social que lhe dá a condição de pessoa. Se a condição de pessoa deriva da interação social regida por normas no ambiente estatal e o sujeito se coloca fora disso, questionando a própria validade desse sistema social como um todo, o que ele faz é questionar a validade do Estado. E, portanto, o Estado não tem mais como trabalhar com ele na forma de cidadão, na forma de Bürger. E ele vira Feind. Né? Não é um acaso que a condição dele de estar fora do Estado e fora das normas sociais leva à condição de não pessoa. Né? Lembra da frase, Eduardo, da frase clássica? Feind sind aktuell Personen. Né? O inimigo é realmente uma não pessoa, é alguém que se colocou fora do sistema e aí nega a condição de pessoalidade. Portanto, a pessoa é algo intrínseco ao sistema normativo. É derivação do sistema normativo. É o sistema normativo que está no centro, as pessoas estão na periferia. São derivações. Né? De fato, isso é ser radicalmente sistêmico? Sem dúvida. Aí é o sistema normativo, fim de papo. Sistema fechado, autopoético, e aí a norma fica no escanteio. E aí é por isso, talvez, que tenha evocado no Guilherme a ideia de continuação do Weltzl. Especialmente na estrutura do sistema. Né? O Guilherme tem razão quando afirma se há um futuro do finalismo, o futuro do finalismo é Jacobs. Né? Jacobs é o capítulo 2 da saga, né? Se pode dizer de algum modo. Claro, qual que é a diferença? E percebam como é que é o negócio.
os dois visam conformar alguém à estrutura normativa. Mas há diferenças. Quais são as diferenças? Jacobs, quando trata desse alguém, trata de um subsistema psicofísico. Welzel ainda está falando de pessoas. É necessário conduzir a orientação subjetiva das pessoas a cumprirem aquilo que é ótimo, né? Na estrutura, são os valores ótimos desse sistema. E aí ele ainda está falando de valores ótimos, que são os valores derivados da sua historicidade social, né? Que naquele caso é o nacionalsocialismo. Então, em Welzel há uma opção pela reorientação do sistema penal segundo as diretrizes do ser histórico nacional-socialista do seu momento. Então, eu posso dizer, talvez, que Welzel fosse um defensor do autoritarismo do seu tempo. Jacobs não vai fazer isso, não vai importar uma estrutura autoritária para dentro do direito penal, mas vai compor uma estrutura de direito penal que serve em qualquer modelo autoritário. Assim como serve em qualquer modelo democrático. Afinal de contas, serve ao modelo normativo de turno. Então, é possível dizer que há uma certa finesse, né, no modelo do Jacobs, como evolução da estrutura finalista, porque, de fato, submete tudo a uma superestrutura normativa que é quem comanda o espetáculo, só que essa superestrutura normativa se livra de vez dos valores e se torna intrínseca. No matter what, qual é o valor que venha. Claro, e aí às vezes vem valores ótimos, democráticos, etc. E às vezes vem os valores que vêm. O que significa, naturalmente, se você pegasse o sistema do Jacobs e levasse para o momento do Welzel, ele seria perfeito para a estrutura daquele momento do nacionalsocialismo. Funcionaria. Ele ia dizer que o judeu é inimigo, né? Todos aqueles que estão fora, né, da negação dos valores do ser histórico ótimo que compõe o seu sistema social são find. Né? Se encaixaria perfeitamente. Né? Essa talvez seja a questão político-criminal mais grave, né, do modelo do Jacobs. Quando o Rafael fez o comentário sobre o funcionalismo, me parece que é claro aí, a partir daquilo que a gente está vendo aqui, então, que Jacobs, se diz, o Jacobs é o Luhmann mais o Welzel, mais ou menos, né? É uma parte do Welzel e uma parte do Luhmann. Como eu mostrei para você, existe um reducionismo em relação ao Luhmann, né? Ele não captura o Luhmann integral, mas um pedaço dele, né? E há uma modificação em relação ao Welzel, porque se trata já não da adoção de um valor ótimo pré-estabelecido, mas sim de uma estrutura capaz de absorver qualquer valor, né? Se a gente pode dizer de algum modo. Tá? Bom, aí tem os comentários do Raissan, que eu acho que eu já toquei em quase todos, né? Que a comunicação do Jacobs é reducionista duplamente, em relação ao Vives, e que o Roxin é incongruente em relação às finalidades da pena e do direito penal. De fato, a única coisa aqui, Raissan, eu queria que você, eu talvez não tenha capturado bem a ideia, você disse que quando o Roxin vai tentar uniformizar as coisas a partir da pena, isso resulta impossível, terminando em Hegel. Por quê? Não entendi muito bem isso. Porque parece que a ideia da pena no Roxin é um fracionamento, né? Quando a gente vai falar das funções da pena no Roxin, há uma tríplice dimensão da pena. A pena serve para prevenção geral. A ideia do crime... desculpe. Prevenção especial positiva e retribuição naquele momento tópico específico, né? E o Hegel, a pena é negação da negação do direito. Nesse ponto, da negação do direito. É nesse ponto aí que seria um retorno. Mas o Roxin?
porque você teria um retorno, você teria uma semelhança com o que o Jacobs propõe, numa última análise você chegaria num retorno a Hegel. Essa que foi o raciocínio que eu pensei. Se você fizesse essa tentativa de uniformizar como? Da pena, você pegasse a função da pena e funcionalizasse Mas e as tudo em funções torno da pena. preventivas? Se você fizesse isso. E a função, por exemplo, preventiva especial que ele fala? Não, mas daí seria uma prevenção geral positiva. Mas daí seria prevenção geral positiva. Então, mas aí você está partindo de que a função da pena para o Huxley é prevenção geral positiva. Eu acho que não é só, ou pelo menos não é só. Né? Ele não. Mas se você fizesse essa funcionalização total. Na verdade, a pena no Huxley é um problema. Né? É um problema. A pena, não sei se dá para afirmar isso. Eu não afirmaria, eu tomaria cuidado em afirmar isso. Sabe? Que o Jacobs é um retorno a Hegel, eu acho que é fora de dúvida. É fácil de ver. Perfeito. Mas que o Huxley seja um retorno a Hegel, eu acho. Mas aí que tá. Será que quando a gente funcionaliza tudo em torno da pena, acaba não chegando? Sim, mas como é que vai funcionar? Qual das opções? Só se você fizer uma opção específica. O problema é que nem o Huxley dá uma só função para a pena. Depende do momento. Sim, perfeito. Eu acho que só essa que é uma. Porque há assim, esse ponto aqui. Você está com um delayzinho, sabe? Você está com um delayzinho. A gente fala e você leva um tempo para escutar aí. É que a minha internet está um pouquinho instável hoje, mas de toda maneira, sim, isso é uma leitura minha, uma leitura que eu fiz de que seria possível você chegar nesse retorno. Eu acho que a afirmação tinha que ser um pouco melhor elaborada para você fazer. Em todo caso, se você se interessou por isso, faz lá uma linha de argumentação, porque pode ser interessante. Né? Claro. Não consegui ainda fechar a conexão. Guilherme, por favor. Professor, tem mais um tema que eu acho interessante, que eu achei muito interessante do capítulo do Vives, que ali nas conclusões da parte 2, naquelas conclusões parciais, ele vai dizer o seguinte, que Huxley poderia ter identificado as finalidades específicas da pena a partir de cada um dos momentos categoriais e inferir desses momentos a doutrina dos próprios fins da pena. Eu achei muito interessante, mas eu não consegui visualizar como isso poderia ser feito. Partir, por exemplo, da tipicidade, da antiguidade, da culpabilidade ou da responsabilidade para Huxley, para inferir disso os fins da pena. Na verdade, assim, todas essas categorias das teorias do delito, isso é mais ou menos o que eu tentei fazer no manual. Todas essas estruturas da teoria do delito do Huxley estão funcionalizadas em torno de uma função geral, que é a proteção seletiva de bens jurídicos, certo? Então, a ideia talvez fosse tomar essa proposição geral como a fonte de estruturação de todo o sistema, inclusive da pena. Se você pensar a pena assim, é o que eu tentei fazer quando falo que a pena é controle social do intolerável. Né? A ideia de controle social do intolerável, o que é? Bom, aquilo que eu não tenho como preservar de algum modo, eu aplico o direito penal. O direito penal serve para aquele sistema de última ratio das situações sociais que outros ambientes não resolvem. Então a pena tem que servir para isso também. Né? Tudo tem que servir para isso. E aí você consegue, por exemplo, dizer por que não tem que ter pena de prisão. Ou por que faliu a pena de prisão. Porque realmente para controlar socialmente intolerável demanda a pena de prisão? Quase nunca. Né? Quase nunca. Em que situações vai demandar a pena de prisão? As restrições de direitos com a tecnologia do mundo moderno são suficientes para praticamente tudo. Né? Então, a ideia de funcionalizar a partir da escolha, o que o Vives está dizendo mais ou menos é assim, olha, a escolha das funções do sistema punitivo dele é boa. A ideia de proteção seletiva de bens jurídicos é uma boa ideia. Né? Por que não jogou tudo nisso? Por que tudo não girou em torno disso? Por que quando teve que fazer um monte de concessões lá na pena e aí a coisa virou
né, uma incongruência só, porque daí você não consegue encaixar uma coisa na outra, né? Deveria ter seguido esse caminho inverso, né? Tentar, inclusive, chegar às rácios da pena, porque, puxa vida, isso é uma coisa que é preciso fazer ainda, né? No campo jurídico penal, talvez nesse projeto que a gente está inaugurando, a gente consiga fazer isso, né? Tem vários autores ali que estão propondo discussão sobre pena. O Fernando Fischer, por exemplo, né? Tem gente que vai discutir pena. Pô, legal, o Alexei. Tal. Esse pessoal que vai discutir pena tem que dar uma olhada se essas penas não têm que estar funcionalizadas, justificadas em seus fundamentos. Talvez fosse melhor essa expressão, né? Não fundamentadas, justificadas valorativamente em seus fundamentos pelos mesmos valores que orientam o sistema de imputação. Né? Se o nosso sistema de imputação é um sistema de última ratio que serve para proteção seletiva de bens jurídicos, para controlar aquilo que não há outro meio de controlar, pois as penas também deveriam ser isso, né? Ser usadas nessa exata medida. E talvez isso desse uma solução mais promissora para o sistema. Acho que é mais ou menos essa a crítica. Tá? Rafael? Na verdade, nessa sua última frase, o senhor praticamente respondeu a minha pergunta que eu ia fazer. A minha dúvida seria, eu compreendo muito bem, aceitei internamente toda essa ideia da incompatibilidade entre a finalidade do direito penal e a finalidade da pena no ROCSIM, mas eu tenho uma dificuldade ainda de ver qual seria uma finalidade da pena compatível. Até o professor Vives faz ali uma passagem dizendo que, na verdade, talvez ele pudesse analisar com base em momentos categóricos distintos, mas eu não tenho certeza se eu compreendi a extensão disso. Essa sua última exposição agora deu uma clarificada um pouco nessa questão, mas eu ainda tenho uma certa dúvida de como ele poderia consertar essa falha, se é que é possível consertar, mas qual seria uma finalidade da pena que poderia ser compatível com a proteção de bens jurídicos? Eu acho que seria dizer que a pena realiza o controle social do intolerável. Eu acho que é isso. Por exemplo, vamos lá, eu vou dar uns exemplos de pena, tá? Só para vocês terem uma ideia, exemplos de penas restritivas de direitos que eu considero válidas, tá? Você tem lá um funcionário público corrupto. Olha para o nosso sistema e vê o que é que se aplica para ele. É uma pena restritiva de direitos e uma pena privativa de liberdade. Qual que é a privativa de liberdade? É lá, que for lá, do peculato, do não sei o quê. Né? Umas penas absurdas de privação de liberdade. Concomitantemente, você tem a perda do cargo público, né? Como pena acessória, dita acessória. Né? A perda do cargo público. O que é que interessa do ponto de vista do controle social do funcionário público corrupto para nós? O que é mais importante para você? Que esse funcionário público não tenha mais acesso à coisa pública ou que ele esteja preso? Para que serve ele estar preso para você? O que isso controla socialmente o intolerável? Agora, ele perdeu o cargo público é muito importante para mim. Ele não vai mais ter acesso àquilo que fez ele desviar-se do comportamento ótimo da prestação de serviço administrativo público. Certo? Então parece uma incongruência que a pena principal seja a prisão e a pena acessória seja, né? Cara, para mim o que interessa é que o delegado corrupto não seja mais delegado, porra. Né? O que me interessa é que o funcionário público que recebe dinheiro para facilitar uma licitação não possa mais facilitar a licitação. Né? Sabe? Ou imagine os crimes contra as relações de consumo. O fornecedor de produtos impróprios para o consumo, falsificados ou nocivos à saúde de alguma forma. O que interessa para um controle social do que é intolerável? Que esse cara não possa mais fornecer nada para ninguém. Hã? Eu preciso prendê-lo para isso? Essa é a pergunta. Então você começa a fundamentar que a pena tal serve para tal delito porque ela realiza o controle social ao qual o direito penal se propõe fazer. Né? Então, eu acho que é por aí o caminho de discutir a pena. Eu vejo pouquíssima discussão sobre pena. Os caras parecem que continuam perdidos num ciclo de retributivismo no prevencionismo. Sabe? Uma coisa que não sai do lugar. Ninguém sai do lugar. E agora o último grito da moda é o neo-retribucionismo. Aparece lá nos comentários do João Penha, que é o tradutor do ROCSIM, não por acaso. Alguns autores americanos estão entrando no cenário alemão.
os autores estão falando disso, o Adriano Teixeira, que é um especialista muito bom em teoria da pena. Os caras estão falando disso, mas não estão falando da coisa que é importante mesmo, porra. Né? É como se exerce. Veja, talvez isso seja importante a gente pôr em evidência. A gente sempre vive falando das perguntas que cada sistema propõe. Né? Que lá os sistemas clássicos propunham uma pergunta do que é crime. E aí se propunham a elucidar essa pergunta. Então, o que é crime? E aí definir as categorias do delito segundo a afirmação do ser do crime. E aí os modelos funcionalistas mudam a pergunta, certo? Não se pergunta mais o que é crime, se pergunta por que se pune. O que é que um sistema linguístico propõe como pergunta? É entender como se pune. Para quê? Como se pune? O que nós estamos fazendo com isso? Qual é o processo de fazer isso? Né? E o processo de fazer isso é linguagem, processo de comunicação. Né? Você pode definir os seus objetivos axiologicamente, mas eles se realizam linguisticamente. O que adianta você basear teoricamente a sua estrutura e tal, muito bem fundamentada em um processo de comunicação, reconhecer que direito é linguagem, mas na hora da execução da pena, o sentido daquilo pelo que você puniu não é o mesmo sentido pelo qual você aplica a pena. Você aplica a pena para se vingar do cara, bota ele lá na cadeia porque ele tem que pagar. Pô, você voltou lá para a Igreja Católica do século XII. Ah? Onde é que está essa dimensão comunicacional linguística na pena? Cadê isso? Onde que aparece isso? Isso parece faltar, né, num dado momento. Então, acho que a nossa tarefa, uma tarefa de desenvolvimento inconclusa, muito óbvia, é que ninguém foi se debruçar sobre os fundamentos da pena a partir da linguagem. Quando, na verdade, a pena é um processo de comunicação. Né? A sociedade está comunicando para o sujeito que, de fato, é preciso realizar um controle sobre ele. Não? Ela tem uma mensagem. É por isso que, por exemplo, se diz, não, vamos deixar lá na responsabilidade penal de pessoas jurídicas. A gente diz, não, vamos deixar isso aí para o direito administrativo. E aí alguns autores, o Fábio Guarani é um que fala isso, né? Diz, não, mas o que se comunica para a sociedade quando se passa essa tarefa para o direito administrativo é muito diferente daquilo que se comunica quando se faz com o direito penal. Mas por que ninguém está preocupado com a comunicação que o direito penal efetivamente faça na hora da pena? Não é interessante isso? Alguém tem que se ocupar desse negócio, gente. Né? Uma tarefa, bom, tentei fazer lá, mas no manual, né? Monograficamente, eu desconheço gente que esteja debruçada sobre esse problema. E é um problema sério. Um problema assim, num primeiro momento, as discussões me parecem atrasadas. Nós estamos atrasados na agenda. Nós chegamos primeiro com o sistema de imputação do que com a pena. Né? E parece que muito pouco também com o processo. Né? E essas áreas precisam de desenvolvimento. Né? Vamos tentar impulsionar esse desenvolvimento no projeto. Né? Que mais, senhores? Olha, alguns tiveram que sair aí, o Rodrigo Falks, o Samuel, o pessoal teve que sair, tem compromissos, né? O que mais ficou aí de pendentes? Tudo tranquilo? Esse foi um capítulo mais sossegado, né? Um capítulo, acho que a gente estava dentro dos nossos domínios um pouco mais, né? Sem muita indagação. Eu acho que o último, que é propositivo, daí sim é um pouco mais denso. Claro, ele é denso nos fundamentos, mas ele tem uma simplicidade franciscana no que é a proposição da distribuição das categorias do sistema de imputação dentro da pretensão de justiça, porque ele vai obedecer uma lógica de linguagem, por um lado, e vai obedecer uma lógica de
das fórmulas de pretensão de validade habermasianas de outro, né? Então, acho que é bem tranquilo. E aí, para os alunos que já tiveram aula comigo, ou os que acompanharam, os que tiveram aula comigo, eu refiro o Leandro e a Júlia, e o Raissan, que acompanhou todas as aulas da graduação, uma boa parte delas, que estão mais familiarizados com a nomenclatura sistemática e tudo, né? Mas a gente, na hora, aclara as dúvidas que houverem. Então, dá para dividir em 2 blocos. O Guilherme, né, que é o encarregado último, né? Então, dá para dividir em 2 blocos, né, Guilherme? Assim, um sobre a fundamentação teórica e outro sobre a distribuição sistemática, né? Com a observação sempre que a distribuição sistemática não é cogente, né? É só uma sugestão. Tá certo? Então é isso. Tenham um bom dia, um bom final de manhã e a gente encerra a gravação por aqui.